Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins, continuando essa sequência que a gente está fazendo aí com os nós borromeanos do Lacan. A gente já tinha dito aí nos vídeos anteriores aí que temos 6 cruzamentos na cadeia borromeana. E a gente também havia dito que quando a gente está fazendo a trança ali, depois que a gente faz 6 passagens, né, ou seja, os 6 cruzamentos, nós poderíamos fechar aquela trança e fazer um nó borromeano. Você lembra que a gente fez isso, não é? Pois bem, agora é hora desse número 6 aparecer de novo, mas enquanto diferentes empilhamentos dos elos na cadeia borromeana, com lapsos que a gente vai produzir. Pensando aqui que lapso é cada vez que a gente inverte os cruzamentos, a gente vai ver isso com calma também. Primeiro, a gente tem que pensar que essa cadeia borromeana, ou browniana, como a gente chama aí na matemática, ela possui 2 apresentações. Uma apresentação levógera, que é quando os elos giram para a esquerda, no sentido anti-horário, e uma apresentação dextrógena, quando ele vira para a direita, ele vai girando nesse sentido e seria no sentido horário. A gente vai ver que essas 2 possibilidades, como a gente pode ver na imagem que está aí, essas 2 possibilidades têm pequenas diferenças, tá? E a gente consegue, a partir de lapsos que a gente vai produzir aí nessas cadeias, fazer empilhamentos em ordens diferentes, né? O Lacan também pensava, né, e ele se questionava sobre essas 2 diferentes apresentações da cadeia. Vamos ver uma frase dele aí assim, ó. Todos sabem que há 2 nós de 3, uma vez que ele é dextrógeno ou levógeno. Portanto, coloco-lhes um problema. Qual é o laço entre as 2 espécies de nós borromeanos e as 2 espécies de nós de 3? Lacan falou isso aí no seminário aí de 75, 76, tá? Que é esse seminário 23, o sintoma. Tá aqui, tá? 1975, 1976, quando o Lacan está trabalhando aqui o seminário O Sintoma. Sim, nós temos essas 2 cadeias e a gente consegue transformar uma cadeia na outra cadeia. Porque se a gente não conseguisse transformar, ela não seria isomorfa. Lá no comecinho, quando a gente estava falando dos nós, a gente falou dessa ideia de isomorfismo, como que a gente consegue transformar um nó no outro. Da mesma maneira, a gente consegue transformar uma cadeia em outra. Então, aqui a gente tem que essas 2 cadeias são isomorfas. A gente vai ver no próximo vídeo como que a gente faz isso na mão, tá? Mas a gente vai responder essa indagação lacaniana e para isso, a gente vendo essas 2 cadeias, a gente vai ver as diferenças entre elas. Vamos lá. Tá. A diferença fundamental é a direção para onde os elos giram, sendo em sentido anti-horário, que é a levógena, ou em sentido horário, que é a dextrógena. Com isso, a gente também muda o posicionamento dos elos. Presta atenção na figura aí e a gente vai ver que em relação um ao outro, a gente vai ver que é diferente. Depois, eu vou falar primeiro, vocês veem a imagem, depois eu vou colocar uma tabelinha que aí tem tudo isso pronto aí para vocês. Na levógena, por exemplo, olha o elo vermelho. Ele está em cima do azul e embaixo do verde. Quando ela é dextrógena, a outra cadeia, o mesmo elo vermelho está em cima do verde e embaixo do azul. Está vendo que ele alterou as posições em relação aos outros elos? Então, com essa tabelinha aí, a gente pode ver que nós temos 6 posições, está vendo? 2 para cada elo. Então, a gente tem 3 posições no levógeno, 3 posições no elo dextrógeno. E com isso a gente vai ter 6 posições distintas, que são os 6 empilhamentos possíveis. Nós vamos ver todos eles com calma e vamos fazer eles na mão no próximo vídeo. Mas por enquanto vamos ver aqui nos desenhos, aqui vendo como que a gente faz aqui, por enquanto teoria. Vamos lá. Como a gente já disse, a gente consegue notar tanto na tabela, quanto a gente pôde notar também nas figuras, né? Que os elos tomam posições inversas nas 2 configurações, na levógena e na dextrógena, ok? Eles tomam posições inversas. Vamos tomar mais uma vez o exemplo do elo vermelho. Na levógena ele está em cima do azul e embaixo do verde, e na dextrógena o contrário, em cima do verde e embaixo do azul, ok? Então vão sempre ser posições contrárias quando a gente inverte a posição do levógeno para o dextrógeno. Vamos ver mais essa figura agora, e nessa figura a gente vai marcar os 6 cruzamentos que a gente tem, tá? São 6 cruzamentos
marcados, mas a gente não vai marcar eles aleatoriamente, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. A gente vai escolher os cruzamentos de acordo com as cores. Por exemplo, a gente tem dois cruzamentos entre o simbólico e o imaginário, ou seja, entre o hélio vermelho e o hélio verde. E nós vamos nomear esses dois cruzamentos aqui de A. Vão ser dois cruzamentos A, um no centro e um mais na periferia. A gente vai ter também dois cruzamentos entre o S e o R, ou seja, entre o vermelho e o azul. E aqui a gente vai nomear eles como B. Uma letra B, um cruzamento B no centro, um cruzamento B na periferia. E a gente também tem dois cruzamentos entre o R e o I, ou seja, entre o azul e o verde, que a gente vai nomear de C. Um mais no centro e outro mais na periferia. Ok? Tudo tranquilo aí na figura? Deu para entender? Então a gente tem 6 cruzamentos. A gente vai chamar cada dois deles de A, 2A, 2B, 2C, de acordo com a relação que eles têm nos cruzamentos entre os zeros. Tá? Se a gente faz então lapsos, e aí assim, agora vamos pensar o que é lapso. A gente vai considerar como lapso aqui a inversão do cruzamento. Se o que estava embaixo, a gente passa para cima, e logicamente vice-versa. Então, se o azul estava em cima do verde, ele vai para baixo do verde, então o verde foi para cima do azul. Toda vez que a gente inverte um cruzamento, a gente vai chamar isso de lapso, ok? Então, se a gente faz os lapsos com as mesmas letras, ou seja, a gente inverte os dois cruzamentos A, ou a gente inverte os dois cruzamentos B, ou a gente inverte os dois cruzamentos C, a gente vai ter empilhamentos diferentes dos elos, né? De baixo para cima, a gente vai ter uma ordem aí que a gente vai usar, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: toda vez que a gente desfaz dois cruzamentos com a mesma letra, os dois cruzamentos A, por exemplo, nós rompemos a cadeia borromeana. Vocês lembram que a gente dizia que uma das propriedades da cadeia é que toda vez que a gente rompe um elo, todos os outros se soltam? Sim, se eu faço dois cruzamentos, eu soltei um dos elos, automaticamente os outros também se soltam. Beleza? Então, vamos ver essa tabelinha aí para vocês prestarem atenção. Vamos pensar primeiro a cadeia levógera. Se eu faço o rompimento dos dois, no caso aqui o lapso, dos dois cruzamentos A, eu vou ter a seguinte ordem de baixo para cima. Vai ficar o verde embaixo, o azul no meio e o vermelho em cima. Se eu faço dois lapsos dos cruzamentos B, eu vou ter o vermelho embaixo, o verde no meio e o azul em cima. Se eu faço os dois lapsos nos cruzamentos C, eu vou ter o azul embaixo, o vermelho no meio e o verde em cima. E nós vamos ter outras 6 opções, como vocês podem ver aí nessa tabelinha, para a cadeia dextrógena. Com isso, nós temos as 6 possibilidades de combinação entre os 3 elos. Ou seja, nós temos uma cadeia que a gente consegue transformar ela de uma em outra. A gente vai ver no próximo vídeo. Com aquilo ali, a gente imagina 6 cruzamentos. Eu faço lapsos nesses 6 cruzamentos e eu tenho empilhamentos dos elos em 6 posições distintas. Justamente os 6 cruzamentos da trança, como a gente ia fazendo. São as mesmas 6 ordens da trança. Olha aí para você ver agora nesse outro desenho. A gente tem aí o cruzamento 1, cruzamento 2, 3, 4, 5 e 6. Olha que a nossa trança começa com azul, vermelho, verde, R, S, I. Assim que eu faço o primeiro cruzamento, eu tenho R, I, S. Quando eu faço o segundo cruzamento, eu tenho I, R, S. E assim por diante. Eu vou ter as 6 combinações, da mesma maneira que como eu faço 6 lapsos, eu vou ter 6 empilhamentos distintos. Tá vendo? É uma matemática muito simples e a gente vai simplesmente montando essas combinações. Vamos pensar então esses 6 cruzamentos, a gente vai pensar eles com os empilhamentos, como que eles vão ficar, os 6 cruzamentos na trança, e lembrando eles com aquela tabelinha que a gente tinha. Vocês lembram? A tabelinha que a gente faz, se eu faço os lapsos no A, se eu faço os lapsos no B, no levógeno e no dextrógeno. Então, vejam a tabelinha aí ao lado. De um lado a gente tem a tabela, do outro lado aqui a gente tem a trança, e vamos vendo cada movimento. A trança começa com R, S, I. Após o primeiro movimento, a gente tem R, I, S, que é na tabelinha o dextro, lapso B. Depois do segundo movimento, a gente tem I, R, S, que é o levógeno, lapso A. Depois, no terceiro movimento, a gente tem I, S, R,
que é o dextro lapso C. Depois, no quarto movimento, a quarta passagem da trança, S-I-R, levo, levógeno, lapso B. Depois do quinto movimento, a gente tem S-R-I, que é o dextro, lapso A. E depois do sexto movimento, a gente tem novamente lá no comecinho R-S-I, como a gente tinha no início. Tá vendo que começa de lugares diferentes na tabela, mas segue a ordem de cada uma delas? Sim. No finalzinho disso tudo, se a gente pega ali quando voltou o R-S-I e fecha, a gente vai ter o nó borromeano todo fechadinho, como a gente já viu mais de uma vez, a gente já fez isso com as cordinhas, que são esses três movimentos que vocês podem ver nesses três desenhos. A trança fechada e o nó, ok? Uau, muita coisa, né? Muita combinação, parece muito estranho assim a princípio, vendo isso só com os desenhos e tudo mais, mas a gente vai ter isso na mão e a gente vai ver que, como tudo na topologia tem que ser feito, a gente vai fazendo nas mãos aqui, pega as cordinhas, vamos fazer e a gente vai encontrar tudo isso realmente palpável, tá? E a gente vai entender para que a gente precisa disso quando a gente for passar o quarto elo, ok? Então tá, mas até lá, vamos lá, né? Aqueles pedidos de sempre. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você poder receber as notificações. Não se esqueça também de visitar a nossa página psicanalisafins.com.br/curso. Lá a gente já tem os nossos 10 módulos, lá, todo o programa lá para vocês verem. O primeiro e o segundo módulo já estão disponíveis, a gente já pode procurar, e quem se interessar pelo curso já pode dar uma olhada. Não se esqueçam de deixar os seus comentários aí também. Imagino que os comentários desse vídeo de hoje vão ser assim: meu Deus, é possível fazer isso mesmo? Todas essas tranças, todos esses nós, todas essas passagens? Espero que tenham. Espero que vocês façam em casa. E se vocês fizerem em casa e der tudo certo, vocês vão ver que na semana que vem, no nosso próximo vídeo, a gente vai só confirmar o que vocês fizeram. Ok? Até lá, um grande abraço. Valeu!